Aleluia. Eu tenho algo no meu coração em relação a esse assunto. E eu sei que vai ter outras oportunidades para eu ministrar a respeito de algumas coisas que eu acho importante também sobre isso. Mas os relacionamentos de hoje em dia, a visão da família nos dias atuais, ela está tão denegrida que não existem mais regras, não existem mais os limites, não existe mais a hierarquia estabelecida na palavra de Deus. E tudo isso na nossa mente fica muito confuso. Quando nós ouvimos o que a palavra diz, isso choca. Eu já vi muitas pessoas deixando de servir ao Senhor ou tendo resistência com a igreja porque ouviram a questão de que as mulheres teriam que ser submissas aos seus maridos. Por causa da ideia equivocada, errada, a respeito do que a palavra de Deus diz. Mas sabe, quando Deus estabelece a palavra é um manual da nossa vida. E a palavra sempre vem para construir, sempre vem para abençoar, sempre vem para restaurar. Ela nunca vem para separar, para danificar, para denegrir, para aprisionar. E muitas vezes, pelo entendimento que o mundo aplica determinados conceitos, principalmente dentro da família, que é algo que o diabo tem lutado com tanto afinco para destruir, quando a gente escuta uma mensagem sobre honra, sobre respeito, sobre submissão, a gente tenta interpretar aquilo pelo aspecto do mundo, mas não pela ótica de Deus. E sabe, queridos, eu estava sentada ali enquanto meu marido falava sobre a questão de honrar pai e mãe. Esse versículo sempre foi um versículo, mesmo quando a minha mãe e o meu pai não eram crentes, que mesmo sem eles saberem, eles exerciam dentro de casa conosco. Meu pai não foi um bom exemplo em muitas coisas. Em alguma altura, pode ser que um dia eu ministre sobre isso, mas em alguns momentos ele foi o canal de trazer muito sofrimento para a nossa família. E eu lembro que como pré-adolescente, isso me gerou muita revolta. E eu fui uma das pessoas que cheguei para minha mãe e disse: por que você não se separa desse homem? Eu não chamava ele de pai, nem chamava ele pelo nome. Eu dizia, esse homem. E minha mãe dizia, não fale assim dele. Porque não importa o que ele fez, ele é seu pai. Sabe? Isso é honra. Honra não é você beijar o pé de alguém. Honra é você atribuir respeito e valor àquele alguém. E sabe, eu lembro que quando eu me converti, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que existem filhos. Sabe, você mesmo casado, você nunca deixa de ser filho. Você sempre vai ser filho de alguém. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Vocês entendem o que é chocadeira? Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Todos nós somos filhos de alguém. E nós não escolhemos os pais que temos. E eu lembro que nessas alturas da minha vida, eu olhava para as minhas amigas, para os meus colegas, e eu dizia assim, poxa, eu queria tanto que fulano fosse meu pai. Mas sabe, nós estamos nesse mundo, queridos, para aprender a nos expandir como seres humanos. E não para nos mutilarmos ou nos denegrirmos. Nós não estamos aqui para dividir, nem diminuir. Na matemática de Deus, nós temos que aprender a somar e multiplicar. Assim como seres humanos, tudo aquilo que vem, que nos impede de manifestar, somar, multiplicar coisas boas, a gente tem que entender que não vem do Senhor. Porque nós estamos aqui para aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a conviver. Nós somos seres aqui dentro dessa sala hoje, pela manhã, de diferentes ideias, de diferentes culturas, criados de diferentes maneiras. Mas a beleza de sermos diferentes
é que Deus diz que com as nossas diferenças nós podemos viver juntos e convivermos como irmãos. Olha que coisa boa. Mas que para a gente poder viver como corpo e como família, a gente tem que aprender um princípio de perdoar, de amar, de andar em paz, de relevar algumas coisas. Porque se nós não tivermos essas atitudes, nós sempre vamos querer evitar, resistir, matar a influência da outra pessoa sobre a nossa vida. E eu lembro que quando minha mãe dizia isso a respeito do meu pai, isso às vezes me gerava uma certa revolta ou conflito no meu entendimento, porque eu dizia, como é que você pode dizer isso se ele está fazendo isso com você? Ela dizia, não interessa o meu relacionamento com ele, não diz respeito a você. Você tem que olhar para o seu relacionamento com ele. Porque existem ex-maridos e ex-mulheres, mas não existem ex-filhos e ex-pais. Não existem ex-pais. Você nunca vai poder deletar o seu pai ou a sua mãe da sua vida. Você pode até pensar que você matou ele dentro de você e que para você ele está esquecido, mas nunca vai estar. Porque você sabe que você nasceu da unidade deles dois, de um pai e de uma mãe. E por que eu estou dizendo isso e por que foi que eu pedi para falar? Porque, queridos, hoje nós somos pessoas nascidas de novo e nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração. E se como alguém natural pode honrar, quanto mais agora. Muitas pessoas estão sofrendo na área de saúde, porque não estão honrando pai e mãe. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer saber de uma boa promessa, honre seu pai e sua mãe. Quer que os seus dias sejam abençoados, cheios de saúde, cheios de prosperidade, honre seu pai e sua mãe. A Bíblia não diz para você honrar pai e mãe se eles forem bons e se eles derem tudo que você quer. A Bíblia diz, honre pai e mãe, ponto. E agora, nascidos de novo, nós podemos se tornar uma influência de Deus para a vida deles. Se você tem pais que ainda não nasceram de novo, honre eles e você vai ser uma influência de Deus sobre a vida deles. Talvez você diga, mas eu já preguei para o meu pai e minha mãe, eles não querem nem ouvir falar do Evangelho. Eu te pergunto, você honra eles? Porque talvez eles não queiram ouvir a pregação, eles querem ouvir primeiro o seu respeito por eles. Porque não adianta você falar do amor que Deus tem por eles, se eles não veem o amor que você tem por ele. E eu lembro que no dia que eu recebi Jesus, eu recebi Jesus na sala da minha casa. A mulher chegou para mim, uma amiga da minha mãe. Ela chegou para mim, deu todo o plano de salvação. E olha que fazia praticamente quase 2 anos que eu não falava mais com meu pai e ele morando dentro de casa. Por conta das coisas que ele havia feito e das dores que ele havia causado para a nossa família. E a mulher chegou para mim e aplicou o plano de salvação e disse, você crê nisso? Eu disse, creio. Você quer receber Jesus? Eu disse, quero. Ela disse, então confessa isso. E eu confessei. E eu fiz aquilo sincero. Eu recebi Jesus com toda a sinceridade do meu coração naquele dia na sala da minha casa. Não senti nada, não senti um arrepio, mas eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado. E eu estava naquela coisa, né, nas nuvens, até aquela mesma mulher que me deu um presente tão bom disse, Sâmia, você agora tem o amor de Deus derramado no seu coração. E esse amor, ele é capaz
de perdoar. Até aí estava bem. Até ela dizer: você precisa perdoar o seu pai. Minhas lágrimas secaram. Aquele sentimento de amor que eu estava sentindo foi substituído por raiva, indignação. E eu disse: você está de brincadeira comigo. Você está dizendo para eu perdoar a pessoa que fez isso, isso, isso e isso? Ela disse: perdão não é um ato de justiça. Perdão é um ato de amor e de misericórdia. Porque pela justiça nós jamais seríamos capazes de perdoar e nem de sermos perdoados. Porque o preço que nós teríamos que pagar para reverter os nossos atos, talvez a gente nunca conseguisse. E eu fiquei muito chateada e ela foi embora. Mas, queridos, aquilo ali não saía de dentro de mim. Eu lembrava da voz dela falando comigo: você precisa perdoar o seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. Eu, que raio! Por que essa bendita tinha que dizer isso? Estava tudo bem. Mas por que ela tinha que dizer exatamente isso? Acabou a festa. E eu dormia e acordava e com aquelas palavras: você precisa perdoar o seu pai. Talvez o seu caso não seja seu pai. Talvez o seu caso seja sua mãe. Porque hoje as coisas estão tão invertidas que às vezes o pai é o bonzinho e a mãe é a vilã. E às vezes a mãe é a vilã e o pai é o vilão e a mãe é a boazinha. Não tem como determinar hoje em dia. Não importa. Quer que tudo te vá bem? Honra teu pai e tua mãe. Respeita. Você não tem que obedecer coisas que eles pedem para você infringir a palavra de Deus. Mas mesmo não se submetendo àquilo que eles impõem como violação da palavra, o respeito tem que permanecer e existir. E eu lembro que um dia eu estava em casa, sozinha. E só para você ter noção do tipo de relacionamento que eu tinha com ele, ou melhor, nenhum relacionamento. Se ele estivesse no mesmo ambiente que eu e eu tivesse que dar um recado ou alguma coisa que ele precisasse saber, eu falava para uma segunda pessoa, para essa pessoa falar para ele estando no mesmo ambiente que eu. Por quase 2 anos. Se eu estivesse num lugar e ele chegasse, eu levantava e saía. E eu lembro que um dia eu estava sozinha em casa. E ele chegou. E na hora que ele chegou, eu sabia que ia ficar somente eu e ele em casa. E eu já ia me levantando para sair de casa. E veio tão forte dentro do meu espírito: é agora. Meu coração começou a bater acelerado. Eu comecei a me tremer todinha, porque eu não queria obedecer. Eu não queria obedecer aquilo que eu estava percebendo no meu coração. Sabe por quê, queridos? Amar se torna impossível quando existe orgulho. Perdoar é impossível quando se existe a minha razão. E a gente precisa deixar a nossa razão de lado, para que essa palavra aqui realmente seja válida na nossa vida. Deus nunca vai poder interferir na nossa vida e ser uma influência quando nós tivermos o nosso orgulho e a nossa razão acima dessa palavra. E eu percebi: é agora, e o meu coração acelerado. É agora. E eu disse:
caramba, se não for agora, eu também não vou nunca mais. E eu me levantei. E deixa eu te dizer, talvez seja difícil para você fazer uma ação de alguém uma ação boa para alguém que te prejudicou. Mas quando você perceber isso no seu espírito, faça, porque é o Espírito Santo entrando com a ajuda, é entrando com socorro numa área que você não consegue fazer sozinho. Ele está dizendo: olha, a minha graça e a minha unção vai te capacitar agora. E eu sabia que aquilo era uma ajuda de Deus, e eu tinha que fazer aquilo naquele momento. E eu levantei, e por quase 2 anos eu não chamava ele de pai. Na realidade, na minha região a gente chama painho e maninha. E eu disse: painho. Quando eu disse painho, ele parou assim, ele tomou um susto. Ele não se virou, eu estava aqui, ele estava entrando na cozinha, ele parou. E eu vim, e eu cheguei aqui do lado dele. Ele ficou parado aqui, e eu vim para cá. E eu disse as seguintes palavras, eu disse assim: eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você fez. Eu te perdoo por tudo que você causou. Eu não quero entrar no mérito dos porquês. Mas eu quero dizer que eu te perdoo. Mas também quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por não ter te honrado, por não ter te respeitado. Porque independente do que você fez ou que deixou de fazer, você continua sendo meu pai. Ele não se virou para mim. Mas quando eu olhei para ele, o rosto dele estava tremendo. Como uma pessoa que está fazendo maior força para manter o controle, para não chorar. Os olhos dele cheios d'água e a pele, o rosto dele tremendo. E eu cheguei e eu abracei ele aqui de lado. Não puxei ele para frente, não forcei nada, simplesmente só falei aquilo que veio no meu coração para falar. Meu pai não era crente. Mas a partir daquele dia, eu comecei a ser uma influência de Deus para a vida dele. E a resistência que ele tinha com o evangelho, porque ele era do tipo de: se crente botar o pé aqui dentro de casa, eu boto para fora debaixo de bala. Sabe, bala mesmo de revólver. Ele odiava crente, por conta de um péssimo testemunho de um crente que ele havia conhecido. Mas a partir daquele dia, eu me tornei uma influência de Deus para a vida do meu pai. Ao ponto de ele começar a procurar ter interesse para saber como era a igreja, de ir na igreja me visitar, porque eu trabalhava na igreja. Isso para quem não queria nem ouvir falar, nem botar o pé. Isso foi uma grande vitória. Sabe, queridos, uma palavra dita debaixo da influência e do amor de Deus faz mais coisas do que uma grande pregação de muitas horas. Você não vai ganhar as pessoas pela religiosidade, aplicando para elas as regras. Mas você vai conquistar o coração delas, sendo um genuíno discípulo de Jesus, semeando o amor que está dentro de você. Não deixe que o seu orgulho, que a sua razão esteja acima do mandamento do Senhor. A Bíblia nunca vem
para nos escravizar e colocar um peso sobre nós que nós não somos capazes de carregar. Mas todas as coisas que Deus faz têm limites, tem regras, tem ordem, tem princípios e tem hierarquias. E nós precisamos respeitar, porque isso é vida para quem acha. Os mandamentos do Senhor têm vida para quem acha. No meio desse mundo doido como eles estão, como o mundo está, com todos os princípios de família, de perna para cima, seja uma influência de Deus no meio da sua. É para isso que você está aqui. Seja luz no meio das trevas. E nunca mais diga: Sâmia, só sou eu de crente na minha família. Porque a luz que há em você afugenta todas as trevas quando você chega. A influência de Deus na sua vida é maior do que os 500 milhões de demônios que você acha que a sua família tem. Sâmia, mas meus pais já faleceram e eu nunca tive a oportunidade de dizer isso para eles. Amados, eu não quero pregar que eles estão ouvindo lá no mundo, no céu o que você vai fazer, porque eles não estão. Não existe essa comunicação, nem eles vão vir aqui. Isso é espiritismo, isso é doutrina de demônios. Mas mesmo que eles não estejam mais nessa terra, libere perdão para eles. Não que eles vão receber, mas para que você fique livre. Não é por eles mais, porque onde eles estão, isso nem está ocupando o pensamento deles mais. Mas é para você. Fique livre você. Seja livre. E também deixe seu pai e sua mãe livre da culpa. Que muitas vezes nós como os filhos somos craques em colocar sobre eles. Os filhos sabem fazer isso muito bem. E como filho eu sei que a gente sempre encontra uma maneira de trazer culpa sobre os nossos pais, quando nós não temos ou não recebemos as coisas que nós gostaríamos, mesmo de uma forma lícita. É para isso que também existe o perdão, para que não, essa cobrança seja quitada. Se eles não te deram, é porque eles não tinham capacidade de te dar. Porque um dia eu disse: por que que ele não faz isso? Até mesmo minha mãe. Minha mãe não é muito de carinho, de beijinho, de não sei o quê. E eu sou. Tu fica quieto, viu? Depois eu vou pregar sobre aquele versículo lá de Sara. Eu gosto, amados, de fazer isso e gosto de receber. Geralmente aquilo que a gente faz é aquilo que a gente gosta de receber também. E minha mãe não era assim, não é assim. Quando eu começo com esses denguinhos com ela, tá bom. Ah, E minha irmã é a mesma coisa. O amor que elas demonstram em serviço. Existem pessoas que demonstram amor assim. Mas eu sou toda dengosa, eu gosto dessas coisas. E isso na minha pré-adolescência, infância, que eu vi o relacionamento dos meus amigos com os pais, eu queria. Como tinha atitudes do meu pai que eu queria. E um dia eu olhei para uma coisa que meu pai fazia ou não fazia, e eu dizia: por quê? Por quê? Por que ele é assim? Por que ele faz isso? E quando eu me converti, o Senhor falou para mim: não cobra ele. Ele não pode dar uma coisa que ele nunca recebeu.
Mas se você tem, dê você. Às vezes as pessoas não dão porque nunca receberam. Dê você. Às vezes as pessoas não fazem porque nunca fizeram para elas. Faça você. Até um animal, amados, entende carinho e amor. Dê você. Ensine as pessoas a amar. Ensine as pessoas a fazer e a serem demonstradores. Porque nós somos expressões de Deus aqui na terra. Amém? Muitos não dão porque não têm, não receberam. Meu avô era bruto. Ele não tinha como ser diferente. Ele não tinha outra forma. Não tinha outro exemplo. Mas nossas atitudes podem mudar condições no coração das pessoas. Amém? Não olha só os benefícios. Não seja só aquele, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Você não é chamado para ser poço. Você é chamado para ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Era isso.